Como é que você tá? Tudo bem? Faço uma excepcional noite. Eu acho que essa é uma terceira etapa daquilo que eu já venho falando nos últimos 2 dias a respeito dessas reflexões sobre a existência como um todo e de pensar nas coisas num aspecto mais amplo e até perceber as fragilidades naquilo que constitui a nossa visão das coisas. E você pode pesquisar isso, né? Na época da faculdade foi um assunto que me interessou muito, mas existe uma disciplina que se chama análise do discurso. E esse período na minha vida onde eu estudei isso, ele foi muito determinante para mim no sentido de fazer ajustes ou calibrar a minha visão das coisas. E foi um período que foi muito importante para começar um processo de abrir a minha mente para o que viria depois. Porque a análise do discurso ela vai sintetizar aquilo que eu mencionei ontem, por exemplo, que absolutamente todas as vezes que você abre a sua boca para emitir uma opinião, para fazer um comentário, aquilo que você acha engraçado, aquilo que você se identifica, ele é uma coletânea de pequenas coisas que somadas produzem aquilo que você pensa e acredita. Então, aqueles exemplos que eu dei são muito válidos para você entender isso. O lugar que você nasceu, até mesmo o gênero que você tem e, enfim, a maneira que você se identifica sexualmente, a classe social que você tem. E não é difícil de entender isso. Se você pensar, por exemplo, você é uma mulher que tem entre 22 e 35 anos e a sua vida toda você foi alguém de classe média ou alguém de uma classe baixa. Se eu pedir que você emita uma opinião a respeito das missões na África, se eu pedir que você emita uma opinião a respeito de procedimentos estéticos, você vai ter algo que não vai ser difícil de colocar para fora. Você não vai precisar pensar muito para falar o que você pensa disso. Existirão as questões mais particulares, mais individuais, aquelas coisas que a sua vivência ajudou a moldar e a lapidar, mas você vai ver que isso é só a etapa final. É só o acabamento dessa obra, né? Porque o principal, a matéria-prima desse pensamento, dessa opinião, ela passou por uma série de filtros. Naquela perspectiva que nós somos iguais a todo mundo, em outra esfera somos iguais a muitas pessoas, numa esfera menor nós somos completamente únicos. Você vai perceber que o seu pensamento, as suas opiniões, elas passam por essas coisas também, né? Então a análise do discurso é muito interessante para colocar essa perspectiva de que existem pontos que são nossos, mas eles vêm sendo pré-construídos muitas vezes por muitas gerações, às vezes por milhares de anos. Algumas coisas que são mais fundamentais, elas geralmente são milenares. Debaixo do sol não há nada novo. E isso é muito interessante de perceber, porque às vezes a gente tem tanto orgulho daquilo que nós acreditamos ser o nosso ceticismo, e eu estou compartilhando isso com você novamente baseado naquilo que eu vivi, nos choques que a minha visão de mundo sofreu. Às vezes você é tão orgulhoso do seu ceticismo ou daquelas opiniões que você acha que são tão originais, mas você tem um pensamento que é tão pequeno, é tão restrito, que você não conseguiu nem estourar a bolha da sua própria cultura. E antes eu estivesse falando apenas da cultura nacional, mas às vezes é uma coisa mais recortada ainda. Às vezes é a cultura do lugar que você nasceu. Às vezes é mais recortada ainda. E é a cultura da sua casa. E aí aquela visão de mundo que você acha que é tão única e particular, ela é uma reprodução mais ou menos atualizada para o tempo que você vive daquilo que seus pais já falavam, daquilo que seus avós já falavam.
Às vezes você acha que você é um grande rebelde, mas você só está afirmando o contrário daquilo que a geração anterior falou. E a sua compreensão das coisas, na verdade, ela é só negar aquilo que você escutou. E isso é uma coisa que é tão legal da gente perceber. É desconfortável no começo, sim, mas é uma coisa que permite uma grande liberdade. E esse é um princípio bíblico que, ao longo dos últimos anos, eu percebi, e é algo que a gente fala muito aqui em casa, né? Porque a Bíblia diz que quando você conhece a verdade, ela te liberta. E esse versículo, geralmente, ele é relacionado à espiritualidade, a relacionamento com Deus, mas algo que a própria Ana Saúde fala há muito tempo é que qualquer verdade te liberta. Porque por mais doloroso que seja você ficar sabendo de algumas coisas que te eram ocultas, isso te dá a possibilidade de tomar decisões. Então, pense, por exemplo, uma situação em um relacionamento com uma pessoa em que você passou muitos anos em uma mentira. A partir do momento que aquela verdade dolorosa e desconfortável vem à tona, pode ser que isso te tire o chão, enfim, realmente faça um processo de demolição daquilo que você acreditava ser a sua estabilidade, mas a partir daquele momento você está livre para tomar decisões assertivas. E confrontar a nossa visão de mundo, entendendo que ela passa por uma série de filtros, às vezes num nível absurdo, que você vê que o seu processo de reflexão foi muito pequeno, isso te permite reconstruir a sua visão a partir daquilo que você quer. Porque não existe um grau primário de consciência no qual você vai ter um pensamento 100% puro, livre de influências, e aí você vai permitir que seu cérebro faça todas as reflexões e construir a sua visão de mundo. Isso é impossível. Mas você pode, sim, ativamente selecionar as referências que você vai escolher para construir a sua realidade. Eu já falei de outras formas em outros vídeos a respeito de como o ambiente ele não determina, mas ele influencia muito, né? Hoje pela manhã, na mentoria, o Marçal compartilhou uma imagem bem forte, né? Falando sobre tomar cuidado com as coisas que te engravidam, né? Porque a semelhança de uma gestação, existem sementes que são plantadas na terra e outras que são plantadas no seu cérebro. E elas germinam e frutificam a depender do cuidado que você tem com aquele solo, né? Mas o nosso cérebro, ele é algo, apesar de ser muito preguiçoso, é extremamente produtivo. Então ele está sempre germinando, seja coisas boas, seja coisas ruins. Então, quando você percebe que você pode ser completamente desconstruído a partir da cultura, a partir daquilo que você tem visto na mídia, você percebe que tem muito pouca coisa que é realmente sua, mas você pode começar a fazer escolhas ativas daquilo que vai alimentar a sua mente, por uma consequência, o seu processo de reflexão a respeito da existência. E você pode escolher essas referências baseado nos resultados que outras pessoas tiveram a partir daquilo. E aí faz muito sentido que a sua individualidade floresça, porque raramente as pessoas vão chegar nesse nível de consciência e raramente as pessoas vão ser capazes de montar um repertório de referências como aquele que você está fazendo. Todo mundo que se interessa por arte e aqueles que se interessam por esporte de uma maneira inteligente e estratégica sabe que a melhor maneira de você prosperar nessas áreas é você fazer uma colagem das grandes referências. Então, os grandes jogadores de futebol, por exemplo, eles imitam a maneira que um cabeceia, a maneira que o outro corre, as táticas que um utiliza para driblar e o outro para sair da marcação.
Os artistas, eles, na sua maioria, imitam traços, características, estilos de outros poetas, escritores, músicos, até que eles encontram a sua própria linguagem. A mesma coisa acontece com os comunicadores. Você imita muita gente e quanto mais diversificado esse buffet aí, mais interessante se torna o resultado final, porque você vai encontrando aquilo que é seu no meio disso, as suas verdades no meio disso. E a mesma coisa pode acontecer para a gente disciplinar a maneira que a gente pensa e encara as coisas. Existem muitas pessoas que caem numa angústia existencial muito grande quando elas entram nesse nível de reflexão. Eu me lembro de ter 13 anos de idade e estar num fórum, numa comunidade do Orkut, falando sobre existencialismo e um tópico muito extenso das pessoas falando a respeito do grau primário de consciência. Então, era um grupo de pessoas que estava tentando determinar a partir de que momento nós poderíamos dizer que uma pessoa tinha atingido um grau de consciência existencial e que tudo se construiria a partir dali. E a maior parte das pessoas concordava que isso vinha do ateísmo. E na época aquilo fez muito sentido para mim e eu entrei nessa linha de pensamento e lá passei muitos anos. Mas a questão é que muitas vezes aquilo que é confundido com ceticismo, na verdade, é só ignorância. Porque o cético questiona, só que quando você percebe o nível de angústia existencial que essas reflexões podem trazer, às vezes é confortável adotar uma casca, entrar em uma comunidade, né, onde pessoas pensam de forma parecida e elas alinham o seu discurso e os seus cabelos e as suas drogas e todo mundo age da mesma maneira e coloca, né, um grande carimbo. Somos assim, somos céticos e, na verdade, a grande virtude daquele movimento, daquela linha de pensamento que era ser questionador, ela cai num extremo oposto e se fecha a tudo que é novo. Então você vai ver pessoas que vão criticar ao máximo outros pontos de vista, vão criticar pessoas que vivem de crença, vivem de fé e de convicções daquilo que não pode ser medido pelas ferramentas da ciência, mas que entraram num nível de alienação tão sério quanto. E quando você aponta esse fato para elas, estive lá, posso te dizer isso com toda certeza, elas viram no bicho, ficam muito ofendidas. Você está colocando o dedo numa ferida que eles não querem ver aberta. E tudo isso é porque acaba derrubando, né, esse frágil castelo de cartas que a gente constrói e que quer chamar de convicções. E é algo frágil num sentido ruim estar cheio de convicções. E também não é bonito, como alguns querem parecer que você só ter dúvidas. Então, o caminho do meio, onde a gente costuma achar a verdade, é ter uma postura questionadora de todas as coisas, mas escolher as referências que você sabe que vão compor a maneira que você enxerga todas as coisas. Afinal, você vai estar suscetível a esse ambiente e essas coisas vão configurar o seu olhar e o seu faro para o mundo, né? É uma maneira de você não estar vivendo angustiado, não estar vivendo perdido e também não estar vivendo alienado para nenhum dos dois lados. Isso costuma trazer muita liberdade e isso costuma remover culpa de prazeres do cotidiano e, ao mesmo tempo que vai despertando você para uma consciência de que, independente daquilo que você escolher crer, a sua existência ela acontece nesse plano, ou pelo menos essa versão da sua existência acontece nesse plano. E não se trata de querer aproveitar ou curtir a doidado, como se diz por aí, mas de atingir relevância existencial. Isso é para o legado que você deixa, para as pessoas que você alcança e aquilo que você transborda. Tamo junto até depois do fim.